Agora, no passo 2, nós vamos importar nosso EAP de prazo. Para isso, a gente precisa primeiro criar uma nova versão. Clicando aqui no sinal de mais, adicionar nova EAP. Vamos dar nome a ela. E clicar em salvar. Pronto. Agora foi criada a nossa primeira. E agora a gente pode começar a importar os dados da nossa EAP. Clicando aqui em importar. Então essa é a tela onde nós vamos subir a nossa EAP. Para isso a gente vai clicar aqui em importar. E a importação ela é feita através de uma planilha de Excel. Se você não souber como configurar a sua planilha, você pode baixar uma EAP de exemplo aqui. Então esse é o modelo que você deve seguir para poder utilizar o Agile. Observe que são apenas 5 informações que a gente pede. A atividade, que é o nome que você definiu para ela. O nível é a divisão e subdivisão das tarefas. Então observe aqui que a tarefa projetos é uma tarefa de nível 2 e que dentro dela você tem outras atividades de nível 3. Dentro de alguma atividade de nível 3, você pode ter outras de nível 4 e assim por diante até o nível 8. Então aqui fica a seu critério a maneira como você acha melhor trabalhar, qual o nível de detalhamento que você deseja. Depois disso, a gente pede o valor da atividade. E é aqui que algumas pessoas perguntam: por que é que eu tenho que colocar o valor na EAP de prazo? Eu respondo dizendo que você pode utilizar outra maneira, só que nós pedimos o valor porque o Agile utiliza uma metodologia chamada valor agregado. E nessa metodologia, a maneira que é medida os avanços do projeto são feitos de forma monetária. Agora, se você não quiser utilizar o valor, você pode colocar outro critério, como quantidade de dias ou algum outro que você deseja. Porém, eu ressalto o seguinte: aqui, se sua intenção é utilizar o índice de prazo e de custo de maneira vinculada, a EAP de custo e prazo é exatamente a mesma. Inclusive, na parte de configuração do custo, que eu vou mostrar nos próximos vídeos, você tem um botão para poder utilizar essa mesma EAP aqui. Então, se a sua intenção é essa, aqui você deve colocar valores monetários. Agora, se você não costuma utilizar a metodologia de valor agregado e quer saber um pouco mais sobre ela, nós temos uma série de artigos lá na nossa central de ajuda explicando ela. Então, basta você ir lá e no campo de pesquisa escreve valor agregado e vai ter bastante conteúdo sobre esse assunto lá. E por fim, os últimos dados que precisamos é referente à data de início e término de cada uma das atividades. Agora nós vamos importar nosso EAP, clicando aqui em importar EAP, seleciona a correta. O sistema vai se encarregar de fazer a distribuição conforme as datas que definimos anteriormente, automaticamente. Repara que aqui apareceu um erro. Lembra que lá no início nós definimos a data de início e término do projeto e eu mencionei que ela seria como uma data limite? Repara que aqui está dizendo o quê? Que nós temos atividades dentro da nossa EAP que estão extrapolando aquela data que nós definimos. E ele inclusive mostra a linha da onde que está dando o erro. Ele mostra sempre na linha superior. Então aqui nós temos duas maneiras de corrigir esse erro. A primeira delas é a gente alterando as datas das atividades da nossa EAP, ou seja, teremos que alterar lá na nossa planilha do Excel. E a outra forma é alterando a data de início e término que definimos para o projeto na etapa 1, da parte de parâmetros. Porém, para a gente alterar as datas das atividades da nossa EAP, há um detalhe que você deve se atentar. Sempre que uma atividade tiver outra dentro dela, como essa daqui, eu vou abrir na planilha do Excel para você ver. Por exemplo, essa daqui tem outras atividades dentro dela. Você não vai conseguir fazer a alteração das datas diretamente do nível superior. Por quê? O nosso sistema ele calcula de baixo para cima. Então aqui ele sempre vai calcular do nível inferior para o nível superior. Então, para que eu faça essa alteração, eu terei que vir aqui
na etapa do nível mais detalhado e alterar a data aqui, entende? Se eu alterar aqui, ela não vai aceitar. Se eu alterar no nível 2, o nosso EAP não vai subir, ó. Vou mostrar para você. Clicar em salvar. E ele vai continuar exatamente da mesma maneira. Não fez alteração nenhuma na etapa 2. Agora eu vou alterar aqui embaixo, no nível 3. Vou colocar 2024 só para você ver a alteração do nível 2. Clica em salvar. Vamos importar ela novamente. Ele vai dar o mesmo erro aqui, ó, porque agora alterou para 2024, viu? Então, se aqui você tiver outra atividade de nível 4 dentro dela, você tem que alterar de nível 4 e não a de nível 3. Sempre na mais detalhada possível. Ok? Porém, aqui vamos corrigir esse erro alterando a data limite lá. Vamos voltar aqui para o normal. Clicar em salvar. Agora vamos voltar para a nossa etapa anterior. E vamos alterar a data limite aqui para o dia 17. Vamos clicar em salvar. Agora nós poderemos importar nosso EAP sem erro nenhum. Clica aqui em importar. Ou seja, eu estou importando ela novamente sem fazer alteração nenhuma. Prontinho. Está realizada a nossa importação sem nenhum erro e com as distribuições das porcentagens corretas. Agora vamos dizer que você não gostou da distribuição que o sistema fez automaticamente para alguma dessas atividades. Se caso isso acontecer, você pode fazer a alteração de forma manual. Para isso, depois de você ter importado a sua EAP no modelo padrão, você clica aqui novamente no botão de importar, clica para ver as opções avançadas e clica aqui em exportar modelo de distribuição. Ele vai baixar uma outra planilha do Excel e nessa daqui você pode fazer a alteração manualmente. Porém, sabe aquela história dos níveis e subníveis que a gente falou na parte das datas? Pois é, ela se repete aqui também. O sistema sempre vai calcular de baixo para cima. Então, se você quer alterar a porcentagem de uma atividade de nível 2, ela não pode conter atividades de nível 3 compondo ela, tanto para as datas quanto para as porcentagens. Então, o que acontece se você fazer a porcentagem, a alteração diretamente no nível de cima? Ele vai desconsiderar assim como ele fez com as datas. E por que o sistema ele não calcula de cima para baixo? Porque senão ele teria que fazer um chute dessa distribuição. Então, para isso não acontecer, ele pega e faz o cálculo de baixo para cima. Bom, outra coisa importante é em relação à distribuição das porcentagens de cada atividade. Todas elas devem somar 100% e elas precisam estar de acordo com o período que você definiu para que elas estejam prontas, nem antes nem depois, porque senão o sistema também vai desconsiderar, vai dar algum erro. Eu vou simular para vocês esses erros que podem acontecer, começando pelo da somatória errada. Então vamos pegar essa atividade aqui, laudos e assessorias, que ela tá para ser realizada 100% no primeiro período. E vamos definir aqui 70%. Vamos clicar em salvar. Vou importar. Só que agora eu quero importar a EAP customizada. Então eu vou clicar aqui em importar distribuição customizada, ok? Clica aqui. Seleciona o modelo de distribuição, o correto, que foi o que a gente alterou agora. E repara que ele deu o erro que eu estava mencionando. Porque não deu 100%, então ele calculou o 70%. E por que na de nível 2 ele deu erro também? Porque ele foi subindo o cálculo e logo se a atividade de nível 3 não bateu 100%, consequentemente a atividade de nível 2 também não vai bater 100%.
Agora vamos voltar na nossa planilha e vamos fazer a distribuição da maneira errada. Bom, aqui está batendo 100%, certo? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos clicar em salvar e vamos importar a nossa nova planilha modificada. Repara que não apareceu nada aqui. Eu mudei para 60%, a EAP subiu, porém ela desconsiderou a parte 2, porque a gente definiu que ela seria terminada no primeiro período. Então, o que você faz para conseguir corrigir esse erro e conseguir fazer essa alteração? Bom, primeiro, sempre fique atento à data de início e término da atividade, porque nessa planilha de modelo de distribuição você não consegue fazer a alteração das datas por aqui. Então, se você quer fazer essa distribuição aqui, você precisa primeiro alterar as datas na sua EAP original. Então, vamos fazer isso daqui agora. Ó, vamos lá na nossa EAP original e vamos acrescentar um mês na nossa atividade laudos e assessorias. Ok. Agora vamos clicar em salvar. Você vai precisar importar a sua EAP original novamente. Repara que agora o sistema está considerando o outro período e ele já fez automaticamente essa distribuição, conforme a carga horária que a gente definiu lá no passo 1. Porém, a gente quer mudar para 60% no primeiro período e 40% no segundo. Agora eu vou exportar novamente um modelo de distribuição, certo? Ó, repara que agora ele está aqui certinho. E agora eu posso colocar 60% aqui e 40% aqui. Eu vou salvar, vou importar novamente a nossa planilha, customizada agora. Está feita a nossa importação da maneira correta como queríamos. Uma outra coisa bacana do sistema é que ele permite você alterar a periodicidade da sua EAP. Então aqui nós estamos com a EAP com periodicidade mensal, mas a partir do momento em que você faz alguma alteração aqui, o sistema automaticamente vai fazer uma redistribuição das porcentagens e obviamente você também vai ter mais períodos para fazer atualizações no lançamentos. Feito tudo isso daqui, concordando com todas as porcentagens, é só a gente finalizar e importar. E está pronto a nossa importação da EAP de prazo. E agora vai ser liberado a nossa etapa 3. Às vezes ele leva um tempinho para importar. Você dá uma olhada aqui na sua central de notificações. Ele foi importado. Se por acaso ele não mudou aqui ainda, você atualiza a página que ele vai aparecer. Ó, já apareceu como ativo e foi liberado a parte de custos. Então agora eu vou criar uma nova versão de EAP de prazo só para mostrar para você como que fica quando tem mais do que uma e como que você seleciona qual vai ser a que vai se tornar ativa. Vai criar uma versão, vamos apenas importar a EAP que acabamos de fazer. Então vou importar o modelo original. Agora vou importar as alterações que a gente fez. Finalizar e importar. Vamos visualizar aqui se foi concluído. A importação está em andamento ainda. Foi concluído agora com sucesso. Mas ele ainda não alterou o estado aqui. Vamos dar uma atualizada na página. Pronto, agora nós temos duas EAPs. Para a gente selecionar qual vai se tornar ativa, é só a gente apertar aqui no sinal do raio. E aí a gente torna a EAP em questão ativa, tá bom?